Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à Jornada Contábil da Educação Fiscal do Agronegócio, esse grande evento preparado com muito carinho para todos vocês e que vocês possam usufruir de todo esse conhecimento, de toda essa equipe maravilhosa formada aqui pela Farmiconte, Contabilista Play, Novo Agro, e todos os apoiadores aí através dos palestrantes que fizeram esse evento para que você aproveitasse ao máximo todo esse conteúdo. Então, estou muito feliz, seja muito bem-vindo e gostaria de dar as boas-vindas aqui à Mari Moreira, que também é especialista do agro, e a Caroline Karsten, que já é de casa aqui já na Contabilista Play. Caroline, por favor, fica à vontade, seja muito bem-vinda. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Caroline Karsten, sou contadora e coordenadora de operações aqui na Farmiconte. É um grande prazer poder realizar esse evento junto com a Contabilista Play. Foi um trabalho que envolveu muitas pessoas e nós realizamos isso com muito carinho para poder proporcionar a você esse grande evento cheio de conhecimento para vocês, contadores de produtores rurais. Show de bola. Passo a palavra também a Mari Moreira. A Mari Moreira que também é uma especialista aí do agro, e ela vai ser a nossa mediadora aqui junto com a Carol. E, Mari, por favor. Boa noite, pessoal, tudo bem? Estou muito honrada com esse convite. Eu sou a Mari Moreira, eu estou falando do sul de Minas. Eu sou contadora e já atendo produtores rurais aí há mais de 12 anos, né? Então, é uma honra para mim estar participando, estar mediando esse evento incrível, né? Estar no meio de tantas pessoas que, inclusive, eu aprendia dentro desses 12 anos muito com elas, né? E hoje eu trabalho no desenvolvimento, né, de negócios e pessoas dentro do agro. Então, estou extremamente honrada e, mais uma vez, eu agradeço o convite. Que é isso, Mari. A gente que está honrada, a gente que fica muito feliz e grato pela sua participação, pela sua presença aqui. E tenho certeza que a sua presença vai engrandecer muito esse evento. E acredito que uma mediadora com a capacidade técnica de fazer algumas colocações necessárias do agro para os palestrantes, acho que vai ser importante. Assim como nós aqui, eu e a Caroline, vamos também, nós três vamos formar esse trio aí de mediadores para receber os palestrantes aqui, né? E durante esse evento, pessoal, nós vamos ajudar os palestrantes também com alguma informação, com as mensagens, com as perguntas também que vierem a ser colocadas aqui no chat. Todos vocês fiquem à vontade de colocar perguntas, interações aqui, é muito bem-vindo, tá? Fique à vontade, porque isso daqui foi feito para vocês, tá? Então, gente, perguntem, aproveitem ao máximo, tá? Ah, Gabriel, mas tem palestras aí que os temas são muito parecidos. Vocês vão notar algumas coisas assim, mas pode ter certeza que apesar desses temas serem muito parecidos, cada um deles tem a sua particularidade, a sua abordagem e aquele negócio, você precisa ter uma visão e ter um conhecimento de como que os professores se comunicam também, não só necessariamente na parte técnica, mas também prestar atenção na comunicação, porque nós todos, inclusive vocês que estão nos assistindo, fazem a educação fiscal no agronegócio acontecer. A educação fiscal depende de todos nós. Então, para todas as pessoas envolvidas no agronegócio poderem usufruírem da máquina que produz a economia brasileira, né, faz a economia brasileira girar, todo mundo tem que saber um pouquinho de educação fiscal do agronegócio, e você faz parte disso. Então, você também tem que aprender a se comunicar com o seu cliente, comunicar com o seu funcionário, que está lá, muitas vezes, recebendo uma nota ou emitindo uma nota, pedindo uma nota para o seu fornecedor também, tanta coisa importante envolvendo a educação fiscal, né? Que a gente preparou aqui nessa primeira palestra de hoje, né? Nós preparamos o tema dos benefícios da educação fiscal no agronegócio. Então, hoje nós vamos falar sobre esse assunto na primeira palestra, depois
Até gostaria que a Carol, né, falasse um pouco mais do cronograma desse evento, Carol, do dia de hoje. O que vai ter hoje aí para a gente, Carol? Vamos lá, então. Após essa explanação do Gabriel, pessoal, nós começamos com a programação com os nossos convidados. Então, às 19 horas, em outro link aqui no YouTube, que já está disponível, mas a gente vai enviar nos comentários ao final dessa palestra, nós teremos o Rogério Miller, que é contador e advogado, e ele vai falar sobre fiscalização da atividade rural. O Rogério já foi auditor da Receita Federal, então ele tem grande conhecimento nessa causa para poder conversar com a gente. Após a explanação do Rogério, nós teremos às 20 horas o professor Silvio Crepaldi, que dispensa apresentações. Se você participou da nossa primeira jornada lá em janeiro, você com certeza assistiu a palestra do professor e sabe que hoje teremos muito conhecimento vindo dele. Ele vai falar sobre planejamento tributário, pessoa física e pessoa jurídica. Encerrando a noite de hoje, às 21 horas, nós temos o professor Pedro Einstein Anceles, que vai falar também sobre tributação da atividade rural, pessoa física e pessoa jurídica, porém com um enfoque mais prático. Então, nós tomamos o cuidado de trazer tanto palestrantes mais da área acadêmica, como do mercado, para poder falar sobre esse tema de forma mais completa. Então, às 21 horas, teremos a palestra do professor Pedro Einstein Anceles, encerrando a noite de hoje. Agora, eu vou chamar a Mari para nos falar sobre a programação do dia de amanhã. Gente, e amanhã a gente vai abrir a noite com o Cláudio Morello, que é auditor fiscal da Receita Federal, tá? Bacharel em Ciências Contábeis, especialista em auditoria, perícia e arbitragem. Então vai estar incrível, tá? O Cláudio Morello, ele já traz essa bagagem aí, né? Ele já vem fazendo lives com o pessoal da FarmCont, já vem falando bastante sobre o tema. E em seguida, às 20 horas, a gente entra com o Tiago Arantes, que é o CEO da Agritax, né? Ele é especialista em tributário e contábil para o agro. E às 21, com o Elcio Guiotto, que ele é advogado, contador e mentor tributário também. Todo esse time de feras tem muitos anos de experiência, vocês não podem perder. E no terceiro dia, a Carol vai falar para a gente o que está vindo aí também. Ótimo. Vamos lá, Carol, terceiro dia, o que tem? Na quarta-feira. Pois é. Deixa eu fazer só um ponto aqui, Carol. Nos 2 primeiros dias, nós teremos aí no primeiro dia hoje, né, nós teremos aí o Rogério Miller, que já trabalhou na Receita Federal, e o Pedro Einstein Anceles também trabalhou na Receita Federal. E amanhã nós teremos uma pessoa que trabalha na Receita Federal, que é o Cláudio Morello. E aí no terceiro dia, que parece, poxa vida, que time de grandeza, né? Agora tem mais um dia ainda, que é na quarta-feira. O que vai ter na quarta-feira, Carol? Isso aí. Na quarta-feira, nós iniciamos às 19 horas com o doutor Fábio Calcini, que vai nos falar sobre tributação no agronegócio e contratos agrários. A gente sabe que esse assunto está sempre em voga, né, nas nossas conversas aqui nos Contadores do Agro. A seguir, às 20 horas, teremos o Hugo Monteiro, que vai falar dos impactos da gestão tributária no meio rural. Então, nos trazendo ali os impactos do dia a dia, né, quando a gente trabalha diretamente com o produtor rural. E para encerrar, um assunto que a gente vê muito nos grupos, né, Gabriel e Mari, todo dia tem alguém com uma dúvida relacionada a isso. Então, temos o Diogo Braga com atualização de cadastros rurais. Então, você que está aí com alguma dúvida, não perca, na quarta-feira, às 21 horas, na palestra do Diego Braga, você vai ter a oportunidade de fazer a sua pergunta. Show de bola, muito bom, hein? Olha, esses 3 dias prometem muita coisa. Então, fique aqui. Em relação, o pessoal pergunta assim, vai ter certificado? Pessoal, nós não vamos fornecer certificado, tá, nesse evento. Importante destacar, porque o trabalho que a gente tem aqui de organização já é bastante. Tudo isso aqui está sendo entregue gratuitamente para você. E eu espero que você aproveite o máximo todo esse conteúdo, que você guarde todo esse conhecimento e aplique esse conhecimento para você na sua vida, na sua carreira,
e que o certificado é apenas um detalhe, e eu peço que você compreenda a gente que o fato de não fornecer certificado nesse primeiro evento aqui nessa jornada, quem sabe no futuro, numa próxima jornada, a gente comece a fornecer os certificados aqui para todos, né, que são mais de 3.000 inscritos na jornada, então, por conta disso, essa informação é importante. E outro detalhe interessante também, fique aqui com a gente em todas as lives, todas as palestras ao vivo, a gente vai decidir posterior ao término de todos esses eventos se essas lives continuarão sendo disponíveis aqui no formato gravado. Então, ao final do evento, a gente vai decidir se vai continuar, se não vai, vamos ver o que a gente vai fazer. Então, por isso, fique aqui com a gente até o final desse evento, tá? Para poder acompanhar cada palestra aí, tá? Gabriel, mas a palestra de hoje eu não consigo assistir, eu posso assistir amanhã cedo? Bom, durante o evento a gente garante que vai estar disponível, mas depois que concluir o evento a gente vai decidir o que vai fazer, tá? Então assista com a gente aqui, participe, coloque os comentários, manda a sua pergunta, porque a gente está aqui para isso, tá legal? Bom, gente, e vamos lá, hoje a primeira palestra é comigo, né? Na verdade não é nem palestra, né? É uma introdução ao que a gente vai falar aqui, né? Quem sou eu, né, para dar palestra? Eu sou apenas um mero professor aqui da Contabilista Play e a gente faz parte dessa organização aqui, sozinho não faço nada, tem muito time gigante e hoje nós vamos falar sobre os benefícios da educação fiscal no agronegócio. E Carol e Mari, qualquer interrupção que vocês queiram apresentar aí, colocações, perguntas que o pessoal mandar aqui no chat, vocês quiserem selecionar alguma pergunta aí, pode colocar para a gente poder bater um papo aí e falar sobre esse assunto tão importante. Combinado? Bora. Então tá. Gente, vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que falar desse assunto aí, dos benefícios da educação fiscal, né? O que é o tema desse momento aqui, dessa aula, vamos dizer assim, né? Eu gostaria muito de amadurecer cada vez mais isso na cabeça de todos vocês que trabalham com agronegócio, porque existem muitos benefícios envolvendo a educação fiscal no agronegócio, já que sem educação fiscal a gente pode ter um problema gravíssimo, como, por exemplo, multas, penalidades, entre outras situações que pode diminuir o lucro. A gente não quer diminuir o lucro, a gente quer aumentar o lucro dos negócios. E para que o lucro para que o negócio seja lucrativo, não dê prejuízo, né? É necessário que você implemente a educação fiscal dentro do seu negócio. Isso vale para todos, não só para o agronegócio, mas em especial o agronegócio. A gente está falando de vários temas aqui durante essa jornada, que você tome conhecimento disso e comece a envolver o seu time. Quando eu falo envolver o seu time, é envolver todo mundo do agronegócio. Sabe por quê, gente? Porque é o seguinte, uma vez que você tem ali uma pessoa, um funcionário do próprio produtor rural ou da própria empresa do agro, que saiba manusear, por exemplo, uma nota fiscal, que saiba pedir uma nota fiscal, que saiba conferir uma nota fiscal. Por exemplo, eu só estou dando um exemplo aqui. Vai ajudar muito mesmo você trazer uma efetividade na hora de apurar os impostos, pagar menos impostos, evitar erros, consequentemente multas. Então, a educação fiscal, ela é um papel, vamos dizer assim, tem um papel importantíssimo nessa jornada aqui, né? Por isso que nós começamos com o primeiro tema, os benefícios da educação fiscal no agronegócio. E qual que é o objetivo, então, da educação fiscal? Bom, qual que é o objetivo da educação fiscal? Isso aqui é um pouco, vamos dizer assim, tem a teoria, né? É uma teoria que a gente vou apresentar aqui para vocês, mas na prática, vocês vão perceber o quanto isso vai ajudar vocês aí na prática, no dia a dia, com o cliente de vocês, com o funcionário da fazenda, com a pessoa que mexe com o financeiro, com a pessoa que é advogado do produtor rural, com a pessoa que é o contador do produtor rural, com o próprio produtor rural, porque o próprio produtor rural, muitas vezes, ele precisa tomar decisões importantes e saber que aquela decisão pode impactar no seu caixa, sabe?
Então, tem muita gente envolvida, os administradores do negócio rural. Então, tem todo esse pessoal aí poderia sim se valer da educação fiscal do agronegócio. Tá? Ah, Gabriel, mas eu não preciso saber de todos os detalhes das notas fiscais. Pois é, talvez você não precisa ir a fundo, mas você precisa ter uma visão sistêmica da parte fiscal para poder, como gestor, para poder exigir isso das pessoas. E também como advogado, como contador, também trabalhar na regularidade fiscal, conforme a lei. Bom, a educação fiscal, então, um conceito que a gente traz aí, ó, a educação fiscal visa aperfeiçoar conhecimentos teóricos e práticos, promover debate sobre a função social dos tributos. Então, veja, conhecimento teórico e prático. Não tem como a gente pegar e falar de educação fiscal sem falar da lei, sem falar da teoria. Tem que falar, não tem jeito. O que está na lei e como que aplica a lei na prática. Tá? Então, a maioria dos palestrantes aqui vai falar de leis, vai falar de práticas. E muitas vezes vai falar dos dois em conjunto. Tá? E vocês também têm que saber adaptar essas informações no seu dia a dia. Promover o debate sobre a função social dos tributos. Por que, gente, que tem que promover esse debate? Porque, assim, olha, é difícil você conversar com alguém que é da geração, vamos pôr um baby boomer, que é uma pessoa que passou por várias fases da tecnologia até chegar no momento que a gente está hoje, entendeu? Você vai ver que ele já tem uma cultura diferente dos jovens de hoje, da geração atual. Por conta dessa cultura diferente, que foi implantada na cabeça das pessoas mais antigamente, é melhor não pagar imposto, é melhor sonegar, e coloca aquele negócio na cabeça e coloca sonegação na cabeça da pessoa, coloca que não é melhor fazer por fora, essas coisas. Então, é uma cultura que está enraizada, que a gente precisa desmistificar, e que tudo isso causa um malefício, causa um prejuízo para todas as partes envolvidas e até mesmo para a própria pessoa que está tomando essas decisões com base na cultura que ela foi inserida. Ela foi inserida numa cultura de muitos anos, né? Ali fazendo o mesmo procedimento. Eu sempre fiz assim e vou continuar fazendo assim, e nunca deu problema assim, não é assim que vocês ouvem lá, principalmente o contador, né? Eu sempre fiz assim, nunca deu problema, mas os tempos mudam. A tecnologia avança. A Receita Federal está em cima da gente ali com as informações bem mais apuradas. Então, antigamente, você tinha que pedir o documento lá no papel. Agora não tem nada de documento no papel. A fiscalização é tudo mais digital. Por conta disso, eu tenho que me adaptar, certo? E por conta disso vai ser promovido um debate sobre a função social dos tributos. Gabriel, mas debater função social dos tributos é delicado, né? Porque, poxa, a gente paga imposto e não vê a cor do dinheiro disso, não tem benefício na saúde, não tem benefício. Pois é, mas imagine se todo mundo parar de pagar imposto, o que acontece com o Estado? Vira uma bagunça. Então, a máquina continua funcionando graças à função social dos tributos, certo? E aí isso é importante também, até porque nós fazemos o papel também de contribuir e também fiscalizar. Nós que somos responsáveis por isso. Tá? E o seu retorno para a sociedade. Na teoria, a educação fiscal é para isso. Sabe? Na teoria, a educação fiscal é para você aprender e fazer corretamente, saber a função social de tudo, saber como que deve ser aplicado os recursos e fiscalizar. Certo? Bom, vamos citar aqui um exemplo. Vamos citar um exemplo bem interessante que envolve a educação fiscal. E aí, Carol, Mari, veja bem, né? Como que é importante trazer um funcionário lá da fazenda, fazer ele entender mais sobre, por exemplo, a importância da nota fiscal, como que ele deve emitir uma nota fiscal, por que ele deve emitir uma nota fiscal, em que momento ele deve emitir uma nota fiscal, sabe? Muitas vezes a gente não deixa tudo para o contador resolver. O contador, às vezes, ele é responsável por tudo. O contador que resolve, o contador que faz isso, o contador que faz aquilo. Mas será que é só o contador que é responsável por fazer tudo? Será que o contador que ele tem que ficar a cargo de todas essas atividades?
Eu entendo que não. Eu entendo que o contador ele é apenas mais uma pessoa que vai fazer parte dessa engrenagem toda. E dependemos muito do quê? Dependemos do próprio produtor rural, né, do próprio empresário, que muitas vezes tem funcionários, tem uma equipe ali para poder cuidar dos negócios dele. E a importância de ensinar corretamente a questão das notas fiscais, de receber as notas, não só emitir as notas de saída, mas também interpretar as notas de entrada. Certo? E tudo isso, por exemplo, faz parte da educação fiscal. A educação fiscal, ela é imprescindível para que essas pessoas envolvidas no agronegócio não cometam equívocos que possam comprometer o lucro do negócio. É simples. Porque uma vez que uma pessoa não está alinhada com a parte fiscal, com a regularidade, com a lei, isso vai gerar um prejuízo. E às vezes nem sempre é culpa de um ou de outro. É falta de informação, é falta de conhecimento. Muitas vezes o produtor rural nem está preparado para poder pagar um imposto atrasado acumulado. Às vezes ele já gastou tudo, ele compromete todos os recursos dele com o patrimônio que ele vai aplicando. Então, Gabriel? Essa aqui é... Gabriel? Gabriel? Pessoal, o Gabriel está com um pequeno probleminha no áudio aqui. Vamos aguardar. Tá. E agora voltou? Sim, Gabriel. Agora voltou. Tá. Aproveitando, gostaria de complementar um pouco a tua fala, Gabriel, comentar, na verdade, o que a gente vê aqui no dia a dia, né, sobre a nota fiscal do produtor rural. Nós lançamos esse ano o emissor de nota fiscal eletrônica na FarmConte, com isso nós podemos perceber que muitos funcionários dos escritórios contábeis estão despreparados para a emissão da nota, que é algo relativamente simples, né? Então, se dentro do escritório a gente tem essa dificuldade, imagina aquele produtor rural que vai tentar fazer isso sozinho. Daqui a pouco, porque não tem um contador para lhe auxiliar, ou mesmo com um contador ele vai se aventurar a fazer isso sozinho, isso vai acarretar em problemas lá na frente, né? Problemas de tributação por algum erro na emissão dessa nota. Então, é algo que é muito importante para o dia a dia e, infelizmente, quando a gente vê o problema, geralmente já passou muito tempo, não dá mais tempo de resolver, né? A gente sabe que tem toda a questão de prazos legais, quando a gente fala de carta de correção, de cancelamento de nota, e a gente conseguiu ver isso muito claramente quando a gente começou a acompanhar os produtores e escritórios contábeis emitindo as notas, né, dos produtores rurais. E a educação fiscal acaba sendo mais desafiadora nesse ponto de notas fiscais, justamente por quê? Porque cada estado vai ter uma regulamentação dos procedimentos de emissão de nota. Muitas vezes o próprio município, dependendo da situação, o município estabelece um procedimento de emissão de nota fiscal de determinados produtores, por exemplo, que fornece mercadoria lá para o CEASA, para o CEAGESP, entre outros centros, né, de distribuição. E aí tem alguns procedimentos específicos que ali envolvem a atividade rural e a produção rural. Então, ou seja, a gente está diante de um cenário de mudanças, tá? Um cenário de mudanças em que é muito importante cada um de nós entendermos que existe uma necessidade de educação fiscal. Agora, sem sombra de dúvidas, nós não podemos jogar toda essa responsabilidade por exemplo, emissão de nota fiscal, de entender todos esses trâmites em cima de uma única pessoa, por exemplo, o contador. Não, é necessário que o produtor rural tenha consciência disso, que as pessoas que são envolvidas no financeiro também saibam disso também.
e que tudo isso contribua para que todos estejam alinhados de uma forma que não cause nenhum prejuízo ao negócio rural, ao negócio do agro. Tá? Então, eu coloquei esse exemplo aqui, Carol, que eu acho super interessante. E aí uma pergunta que é, quem deve ter acesso à educação fiscal, né? Quem deve ter acesso? Será que é só o contador? Será que é só o produtor rural? Será que é o advogado? O advogado, talvez, o produtor rural, ele também tem que saber um pouquinho, sabe? O administrador, ou financeiro, ou, vamos colocar aí, tem o próprio contribuinte, né? Aí tem um arrendatário, tem um comodatário, tem um parceiro, tantas pessoas envolvidas nesse negócio. Quem deve ter acesso à educação fiscal? Acho que todos que estão envolvidos. O pessoal está falando aqui nos comentários que todo mundo, né? Todo mundo tem que ter acesso. Dentro e fora do agro. Claro que aqui a gente está focado no agronegócio, mas isso serve para todos os âmbitos, né? Ô, Carol, e esses dias a gente estava até conversando também, Gabriel, com a Carol, porque eu estava tentando emitir nota fiscal eletrônica e tudo, e tem alguns estados que ainda não estão preparados para a nota eletrônica, né? Então, é muito mais embaixo do que a gente pensa. Bem isso, Mário. Cada um vamos dizer assim, dos estados vai ter sua regulamentação e isso pode gerar ou não um estudo específico para aquele estado, né? E a preparação de uma pessoa para poder lidar com os problemas de emissão de nota fiscal. Então, mais uma vez, né, o quanto que isso é importante. Aqui a resposta é todo mundo, né? Todo mundo deve ter acesso à educação fiscal. Todos envolvidos no agronegócio. E a responsabilidade também tem que ser de todos, certo? Não pode deixar a responsabilidade única e exclusivamente para uma pessoa, tá? Qual a faixa etária precisa mais de educação fiscal? Essa é uma pergunta, assim, sabe, que é até bem complexa de ser respondida, né? Porque nós estamos falando de pessoas de várias gerações, e todas trabalhando no mesmo negócio, que é o agro, sabe? Mas qual a faixa etária precisa mais de educação fiscal? Isso aqui é uma pergunta que é uma reflexão que a gente tem que fazer, sabe? Porque tem as gerações mais antigas que têm, por exemplo, uma certa dificuldade de lidar com a tecnologia, com nota fiscal eletrônica, com XML, com importação. Então, essas pessoas vão ter uma certa dificuldade. E também, de certa forma, as mais novas não vão entender o que aconteceu no passado, por que o livro caixa é assim, por que o livro caixa é montado nessa sistemática, o que eu deduzo no livro caixa, o que eu não deduzo, aquela insegurança que muitas vezes o mais experiente não tem. A insegurança, geralmente, quanto mais experiência você tem, mais segurança você ganha durante a vida, e você vai aplicando isso no seu dia a dia. Já os mais novos não têm essa experiência, tem muita insegurança, porém já nasce no mundo da tecnologia. Mas quem precisa mais de educação fiscal? Todo mundo. Cada um na sua especialidade, daquilo que precisa aprimorar. Uns precisam aprimorar mais o trato com o cliente, da questão técnica, da questão histórica, e o outro precisa aprimorar mais a parte tecnológica, né, se adaptar às questões tecnológicas. Então, todas as faixas etárias são assim, cada uma delas tem que se adaptar à necessidade de entregar aquilo que o fisco exige, através das escriturações digitais que a gente tem hoje. Então, essa é uma pergunta que é aberta, certo? E ela é uma pergunta aberta que poderia muito bem ser respondida de maneira que cada faixa etária vai ter a sua necessidade, certo? De educação fiscal. Bom, outra pergunta que a gente vai ter que fazer aqui, ó. Como a educação fiscal consegue ter um maior alcance, né? Porque é o seguinte, se eu pensar que a educação fiscal me ajuda muito o agronegócio, ajuda a todas as partes envolvidas, eu preciso ter um alcance maior com ela. A própria Receita Federal, que representa o Estado, né?
o Estado que tem essa incumbência de levar as informações, de trazer as informações para os contribuintes, para que os contribuintes façam o recolhimento da maneira correta, conforme a lei, certo? Porém, a gente sabe que o Estado ele tem as suas limitações, certo? A estrutura do Estado ela é muito limitada, vamos ser sinceros, porque sem a iniciativa privada, sabe, é difícil você alcançar uma educação fiscal mais assertiva, no sentido de que você tendo a educação fiscal com a iniciativa privada, você alcança o maior número de pessoas. Por exemplo, esse próprio evento aqui é um evento privado, né? Apesar de ter o auditor da Receita Federal, Cláudio Morello, que através da assessoria de imprensa da Receita Federal, ela liberou ele aqui para poder fazer essa apresentação, né? A gente nota que está havendo vamos dizer assim, uma conversa entre a Receita Federal e a iniciativa privada para que chegue mais educação fiscal à ponta, a quem realmente precisa, ao contribuinte, aos funcionários desse contribuinte, às pessoas que trabalham para esse contribuinte produtor rural. Então, todas as pessoas envolvidas aí nesse negócio do agro, tá? Então, a educação fiscal, para ela ter um maior alcance, sem sombra de dúvida, é necessário que o Estado ele faça parcerias com a iniciativa privada, com as empresas, porque tem muita empresa de sistema que precisa de esclarecimento de como que vai funcionar determinada obrigação acessória para cumprir aquilo que está na lei, fazer a apuração dos impostos corretamente. Muitas vezes, os profissionais envolvidos nessa área, e digo mais, os profissionais que eu digo, os contadores em especial, porque, vamos dizer assim, representam 90% dos profissionais que atuam na parte de apuração de impostos, os contadores, eles precisam do própria Receita Federal, do Estado, que passa uma orientação certa de como que deve ser recolhido aquele tributo. A partir do momento em que há uma falha de comunicação do Estado com o contribuinte, consequentemente, há uma falha também de arrecadação. Então, e também acaba gerando um transtorno tanto para o contribuinte, porque vai ter que depois prestar esclarecimento, até mesmo pagar os impostos de maneira atrasada, com juros, com multa, e ninguém quer isso. Todo mundo quer pagar o que deve, certo? Então, a educação fiscal aí, para ela ter um maior alcance, sem sombra de dúvida, eu vejo que existe um papel importantíssimo da área da iniciativa privada. E nós aqui, todos os palestrantes, em nome de todos os palestrantes, da Farmiconte, da Novo Agro, que também apoiou o nosso evento aqui, olha, nós estamos juntos com a Receita Federal aí para poder promover a educação fiscal de todos os envolvidos na área do agro, porque é importante para todo mundo. Mas, Gabriel, quais os benefícios que a educação fiscal vai promover? Porque é o seguinte, por que eu vou trabalhar para o Estado? Não é bem assim. Na verdade, a educação fiscal ela traz benefícios para a gente. E é justamente isso que eu quero falar. Mas quais os benefícios que ela traz? Certo? Os benefícios que ela traz, o primeiro deles que eu vou citar aqui, ó, é o benefício do desenvolvimento econômico. Porque a partir do momento em que, vamos dizer, um contribuinte, um produtor rural, ele começa a se manter regular com a parte fiscal, começa a fazer as coisas da maneira correta, como todo empresário de sucesso, começa a desenvolver economicamente o seu próprio negócio e não deixar rastros de contingência. Porque a partir do momento em que você comete muitas irregularidades, você deixa rastros de contingências. Mas o que é rastro de contingência, Gabriel? Rastro de contingência é que você olha para o seu passado e fala, meu Deus, se descobrirem que eu fiz alguma coisa errada, eu vou quebrar, porque a multa disso daí vai ser pesadíssima. Então, quando você olha para o passado e vê que tem uma contingência muito grande,
Aí realmente fica difícil você dormir em paz, tranquilo, e aí, consequentemente, você vai ter medo de crescer. E quando você tem medo de crescer, porque você fala, nossa, eu estou aumentando muito o faturamento, então eu tenho que pagar muito imposto. Pois é, naturalmente você tem que pagar muito imposto, à medida que você cresce, você paga mais imposto. E o desenvolvimento econômico, ela envolve todas as áreas. Envolve a área do agro, porque a partir do momento em que tem uma empresa que aliás, o produtor rural depende de uma empresa que fornece um serviço para ele de manutenção de máquina, que fornece um serviço de contabilidade, que fornece um serviço de advocacia, que fornece um serviço lá de serviço de pastagem, enfim, tanta coisa de agrônomos, tantas pessoas envolvidas no agro aí, muita gente. Então, há um desenvolvimento econômico de todas as partes, incluindo o contador, porque se o contador, ele acaba fazendo com que a educação fiscal do produtor rural seja mais aprimorada, ou o empresário seja mais aprimorada, ele também vai ter o seu reconhecimento por parte disso. Porque automaticamente ele vai precisar, olha, para regularizar isso daqui, a gente precisa resolver esse problema. Para afastar um risco lá de 100, 200, 300 mil reais, nós precisamos registrar esse contrato. Nós precisamos fazer esse contrato. Nós precisamos registrar esses documentos dessa forma, na contabilidade, no livro caixa. O controle assim, o controle financeiro, o controle da conta bancária. Então, o contador vai direcionar tudo isso. Certo? Então, o primeiro ponto, o benefício que a gente tem é o desenvolvimento econômico de todas as partes. E você pode ter certeza, se você é contador e não notou isso ainda, olha, eu te garanto que quanto mais o seu cliente ficar regular com a parte fiscal, sem maiores problemas, menos riscos possíveis, menos contingência, mais você vai desenvolver o seu escritório também. Todo mundo vai crescer junto. Isso eu aposto com qualquer um de vocês que há crescimento de todos. Tá? Por quê? Porque evita problemas e começa a encontrar soluções. E você foca exclusivamente no negócio, ao invés de pegar e ficar resolvendo. Eu preciso de uma certidão, a certidão está bloqueada. E agora o que eu faço? Aí eu vou contratar um advogado para poder resolver o negócio da certidão. Aí vai lá, entra na justiça e vai atrás de certidão. Ou seja, você não está cuidando do seu negócio, está cuidando do quê? Está cuidando de burocracia. Então, se você tivesse feito uma educação fiscal, você ia gastar muito menos com outras questões burocráticas. Que, às vezes, financiamento no banco, etc. Essas coisas, você não precisava estar preocupando com isso. Se tivesse tudo regular, não teria esse tipo de problema. Certo? Bom, deixa eu voltar aqui, as meninas aqui, só para a gente falar um pouco mais aí desse negócio. E o segundo aqui, eu não sei vocês, deixa eu colocar a Carol aqui. Aí, Carol e a Mari Moreira. Não sei se vocês sentiram algo que faz a diferença mesmo, Carol e Mari, sobre a questão do desenvolvimento econômico, porque todo mundo cresce, inclusive os escritórios de contabilidade, sabe? Todos crescem. E aqui eu estou falando apenas um dos benefícios. Carol, você tem alguma colocação para fazer? Exatamente, Gabriel. A gente vê, é um lema nosso aqui na FarmCont, né? Nós queremos crescer, que quem está junto conosco cresça e principalmente que os nossos clientes cresçam. E aí, quando a gente fala em educação fiscal e ela chega lá na ponta, no produtor rural, quem é que o produtor rural vai procurar, né, para poder aplicar tudo que ele aprende relacionado à educação fiscal? Ele vai procurar o contador. Então, essa engrenagem do mercado, ela vai impactar na economia como um todo, ainda mais quando a gente fala no agronegócio, né, que compõe grande parte do PIB brasileiro. Então, o produtor rural que pensa na educação fiscal, né, tem alguma noção disso, do quão importante tá em dia com a sua parte fiscal, vai contratar um contador. Esse contador está crescendo, esse produtor rural está mais seguro, ele está pensando no negócio dele
como um negócio mesmo, como uma empresa, né? Que a gente fala muito que o produtor rural ele é um empresário, ele só não tem um CNPJ quando a gente fala em pessoa física, mas nós sabemos, nós que vemos os números, você que está aí nos comentários pode confirmar com a gente. Tem muito produtor rural, pessoa física, que tem um faturamento muito maior do que o estabelecimento que a gente acha que é grande, né? Então são grandes valores que rodam nessa engrenagem e a educação fiscal vai contribuir para que o mercado como um todo cresça, que a economia evolua e lá na ponta todo mundo vai ser beneficiado. E a gente não está falando só a nível nacional, né, Carol? Eu falo que o produtor rural ele está gerando alimento, desenvolvimento, renda para o mundo inteiro. Então, a partir do momento que ele toma consciência disso, né, eu acho que cada elo dessa cadeia é um grãozinho de areia, né? Mas quando se junta tudo, né, vira uma praia inteira. Então, eu acho que o pessoal, o produtor rural, ele tem que ter consciência disso. Que por menorzinho que ele seja, ele está fazendo parte de uma cadeia que é gigantesca, né? E o pessoal está falando aqui no chat que acha que o produtor ainda vai continuar dando aquele jeitinho brasileiro, né? Eu não acredito muito nisso, e até é uma das coisas que a gente está trazendo na jornada, né? Justamente porque a fiscalização está aumentando, né? E a gente tem que trazer essa consciência para todo mundo que participa mesmo da cadeia. Pois é. Então, né, Mari, a gente tem que notar que se a gente contribuir para a educação fiscal, de uma certa forma, cada um fazendo a sua parte, todo mundo ganha, sabe? Todo mundo ganha, todo mundo se desenvolve economicamente. Quando eu falo desenvolver economicamente, o seu escritório cresce, o cliente também cresce, o fornecedor de insumos também cresce, de maneira um pouco mais segura, né? Que envolve o quê? O segundo, crescimento patrimonial com segurança jurídica. Porque todo mundo está ali atrás de faturar, de crescer, mas depois de que fatura, você vai lá e tem lucro no final do período, aquele lucro se transforma, você pega aquele PL lá da empresa, faz a distribuição de lucro para o sócio, aumenta o patrimônio da empresa, ou aumenta o patrimônio das pessoas físicas que retiram o recurso. Então, todo mundo está atrás de aumentar o patrimônio. Então, existe um crescimento patrimonial. Só que aí, o benefício também da educação fiscal é que existe um crescimento patrimonial com segurança jurídica, sabe? Porque a partir do momento em que você vive fazendo situações, cometendo irregularidades, ou numa situação em que há inconformidade com a lei, você está colocando o seu patrimônio em risco. Porque aí, a partir do momento em que você coloca o patrimônio em risco, qualquer dívida, contingência que você venha ter, pode diminuir o seu patrimônio. E diminui, vamos dizer assim, grandemente o montante que você vai ter do seu patrimônio. Por conta disso, a gente entende como importantíssimo a educação fiscal, e um dos benefícios é um crescimento patrimonial com segurança jurídica. O terceiro aqui que eu coloco é o afastamento de contingências fiscais. Poxa, isso não pode deixar de ser um benefício fiscal, um benefício da educação fiscal, porque a partir do momento que você tem uma ótima educação fiscal, você afasta contingências fiscais gigantescas que vai proteger o seu patrimônio depois, inclusive. Então, você afasta as contingências fiscais, diminui pelo menos um pouco dessas contingências fiscais. Gabriel, mas não tem como estar 100% regular sempre. Tem gente que fala isso para mim. Pois até entendo se você diz, mas agora, expor o seu patrimônio a grandes contingências que não tem necessidade, que você sabe que é muito errado fazer aquilo e continua fazendo, aí é um problema sério que a sua geração veio trazendo isso em muitos anos e agora você precisa entender que as coisas mudaram, a tecnologia mudou e a fiscalização também mudou. E eu vou provar para vocês, nós vamos provar para vocês através da jornada que o tanto de coisa que tem mudado e como que os auditores da Receita Federal, o próprio Cláudio Morello vai falar, como que eles agem na fiscalização, sabe? Para poder cobrar esses tributos. É justamente isso. Tá? E por fim, ali, a quarta situação é organização que propicia melhoria nos processos. A partir do momento em que você tem uma organização melhor da parte fiscal, de documentos fiscais, começa a analisar esses documentos, analisar as informações, o que a gente nota?
a gente nota uma melhoria nos processos do negócio. Quanto mais agilidade no processo, mais faturamento, mais prosperidade que a pessoa tem. Inclusive, acaba servindo o contador, quando ele acaba tendo um case de sucesso de um escritório ou de um produtor rural que está fazendo uma excelente escrituração fiscal, né, uma escrituração fiscal dentro da lei, ele acaba usando isso como um case de sucesso para apresentar para outros colegas que sim, existe um jeito de fazer o jeito certo. Né? Existe um jeito de resolver as coisas dentro da conformidade. Certo? Então, a organização propicia melhoria nesses processos, sabe? E só que só tem um jeito de fazer a organização dos processos e de tudo isso. É através da educação fiscal. Todo mundo tem que estar envolvido. Mas aí a pergunta que eu faço aqui é: quem é responsável, então, pela educação fiscal no agronegócio, depois de tudo isso que a gente debate aqui? Gente, responsável, será que é o Estado? Será que sou eu como professor? Sabe? Será que é o contador? Será que é o advogado tributarista? Será que é o administrador? Ou o próprio contribuinte? Quem que é o responsável? Sabe? Pela educação fiscal. Eu posso afirmar para vocês que só o professor aqui não vai ser suficiente de fazer toda essa educação fiscal, não. Eu tenho lá, né, meus treinamentos na Contabilista Play, né? Tem outros professores palestrantes que vão vir aí que também têm os seus próprios treinamentos, né? Tem a Mari, acredito que a Mari também é palestrante aí, né, do agro, e tem as suas formas de se comunicar e levar a educação fiscal, né? Mas não é só isso, não é o professor sozinho não vai dar conta. O Estado, a gente já sabe que o Estado não dá conta sozinho, porque a Receita Federal, só com as informações que ela disponibiliza, não é suficiente para você resolver todos os seus problemas. Vamos ser sinceros. Só a educação fiscal, só o Estado não consegue. E um outro ponto é o contador, né? O contador, com certeza, é o motor dessa engrenagem toda aí. O contador, ele é o motor. Nós precisamos muito dos contadores para que isso seja, vamos dizer assim, alcançado na ponta dos funcionários do produtor rural e tudo mais. O advogado também está envolvido. O administrador, por que não? Porque alguém é responsável pela administração dos negócios. E o próprio contribuinte, quem que é responsável? Tanta gente envolvida, mas eu digo para vocês que todas essas personalidades aqui estão envolvidas no processo de educação fiscal do agronegócio. E todos deveriam, sim, se preparar para poder atender. Então, cada um tem o seu papel, a sua responsabilidade, sabe? Se o advogado tributarista não entender um pouquinho de como é que funciona a vida do produtor rural, do agronegócio, como é que ele vai ajudar a resolver os problemas na justiça? A mesma coisa acontece com o administrador financeiro. Então, todos são responsáveis. E nós aqui estamos fazendo um papel de levar essas informações para vocês através de vários palestrantes. E aqui eu digo para vocês, nessa abertura, cada palestrante, ele tem um papel incrível nessa jornada, que é de levar a educação fiscal. Cada um tem o seu jeito, né? Cada um tem a sua forma de apresentar. Muitas vezes aqui, você vai ver temas que podem ser até muito parecidos um com o outro, mas não é essa mensagem, não é isso que eu gostaria que vocês ficassem atentos. O tema parecido é muito parecido. Não, é a forma de comunicação da educação fiscal. Como que isso importa? E por conta disso, Mário, eu trouxe aqui, sabe, Mário? Eu trouxe um videozinho aqui, que é de uma série que eu gosto muito. E essa série vai ter uma conversa ali, a série chama The Chosen. E é uma mensagem que no caso, quando Jesus é questionado sobre, vamos delegar, sobre os processos, sobre a organização do grupo, né? Ele começa a falar assim, olha, mas tem uma pessoa aqui que é menos isso, outra, e aí ele dá uma resposta, sabe? E eu gostaria de compartilhar um trecho bem pequeno, de 1 minuto e meio praticamente,
eu vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Como os planos são formados e qual é o processo para levantar objeções a esses planos. Quando e como são verbalizados e para quem. Por exemplo, como o senhor enviou João e Tiaguinho na frente para a Síria para preparar tudo, podemos marcar isso com antecedência. Ou, por exemplo, talvez todas as ideias contrárias sejam encaminhadas ao Tiagão, filtradas e depois trazidas a mim para consideração. Eu só estou pensando em voz alta aqui. Simão, fico feliz que queira melhorar as coisas para o grupo todo. Você poderia ser um pouco mais gentil às vezes, mas você é um líder. Você sempre foi e sempre será. Eu estimo isso em você e vou precisar disso. Mas quando chegar o tempo, eu chamei cada uma dessas pessoas por um motivo. Cada uma traz algo único e importante para o todo. Eu quero que todas as vozes sejam ouvidas e nenhuma silenciada. Todos podem aprender uns com os outros. Sim, mas algumas pessoas se preocupam com coisas minúsculas e elas nos atrasam. Eu não vou perguntar a quem você se refere. Mas eu direi que, se alguém está pensando em coisas que você acredita que vão atrasar os outros, então vá mais devagar. Um dia, Simão precisará de mais estrutura. E eu vejo você desempenhando um grande papel nisso. Com toda a humildade, mestre. Por que não agora? Por que não ter mais estrutura hoje? Porque eu ainda estou aqui. Legal. Deixa eu tirar aqui. Poxa vida, muito bom, Maria. Eu gosto demais dessa série. Sou fã também. Para falar dela. Também, mas é uma mensagem muito bacana, o quanto que Jesus ali falou da importância de cada um no processo e que cada um tinha a sua, escolhido ali, né, o nome da série, né, escolhido, os escolhidos, né, cada escolhido tinha um papel muito importante naquela jornada ali deles, né, e obviamente que dava para perceber que muitos não eram um dos mais capacitados para poder exercer determinada função ou para poder resolver grandes questões que ele tinha ali, né? Mas ele capacitou todos eles. Então, veja, se Jesus, que é Jesus, escolheu as pessoas que não estavam capacitadas para poder resolver o problema, para poder passar a mensagem que ele queria passar, então não é a gente vai, né, querer sempre contratar a pessoa que já sabe tudo, a pessoa que já entra no departamento fiscal já sabendo de tudo. Não, a gente muitas vezes tem que fazer o quê? Tem que educar, tem que fazer educação fiscal, tem que pegar e aprimorar essas pessoas, treiná-las para que elas possam sim cumprir o papel, a função social delas. E eu gosto de falar dessa questão do papel, da função social, como uma missão, como um propósito. Especialmente aqui, que é majoritariamente das pessoas que estão nos assistindo, Mari, são contadores. Sim. E os contadores em si, eu defendo até debaixo d'água, são peças principais nesse processo. O contador, ele é um dos escolhidos, você pode ter certeza, nesse papel da educação fiscal. E por conta de ser um dos escolhidos, ele precisa levar essas informações de uma maneira um pouco mais leve, de uma maneira um pouco mais com a linguagem que a pessoa está acostumada a ouvir, certo? E, de certa forma, todo esse evento aqui que a gente está preparando para vocês com essa mensagem, para que vocês aproveitem ao máximo todo esse conteúdo, aproveitem todas as informações, cada palestrante. E mais uma coisa importante, cada palestrante aqui tem a sua importância. Cada palestrante aqui tem a sua relevância na mensagem. Assim como a Mari também, que vai fazer o papel na mediação, porque sem a Mari, né? A Mari também é uma das peças importantíssimas aqui na nossa jornada. Então, aproveitem. E a gente está aqui fazendo esse evento para vocês como uma iniciativa de realmente ajudar vocês, sabe? Pode ser que não seja o evento perfeito do Soluções, mas a gente vai fazer o nosso melhor aqui até o fim da última palestra
Eu espero que vocês aproveitem ao máximo. Tem palestrantes incríveis, cada um com a sua didática, cada um com a sua forma de ensino, mas eu tenho certeza que o que ele vai entregar para você pode te ajudar muito. E nem que se for na forma de comunicação, você precisa observar muito isso. Porque às vezes não é só a técnica, você tem que observar a comunicação. Porque se você é uma pessoa que precisa levar a informação adiante, você precisa entender como que se comunica com essas pessoas lá da frente. Então, não fique focado só na técnica, mas observe também a comunicação de cada um deles. Tá legal? Bom, posso fazer um comentário aqui, Gabriel? Por favor. Eu acho que a gente, como cadeia, a gente tem que ter esse entendimento, né? Igual você falou, contadores, advogados, independente da nossa profissão, é um campo muito vasto. Então, às vezes uma pessoa entende, é expert em departamento pessoal, outra em fiscal, então é muito importante a gente realmente se dar as mãos aí nesse momento, né? O Manuel comentou aqui, né, que com a fiscalização virtual, a probabilidade de pegar inconsistências vai ser maior, né? Eu acho que é o seguinte, o produtor rural, independente do tamanho dele, às vezes ele é pequenininho e ele fala assim, eu não preciso de contador, eu não preciso de planejamento, né? Então, eu acho que hoje não tem isso. E a gente, como profissional, a gente tem que ter essa consciência também, da gente não segregar os clientes, né? Da gente levar a educação, independente se ele é pequeno, se é médio, se é grande, a gente entender que todos eles vão precisar da gente em algum momento, né? Eu acho isso extremamente importante. E a Joyce comentou aqui também, né, com relação à aposentadoria e tudo, rural. E é exatamente sobre isso, Joyce. Eu acho que se ele se planeja antes, ele consegue se aposentar com mais de um salário perfeitamente. Mas é porque muitas das vezes não houve um planejamento, ele não procurou um profissional antes, ele não se conscientizou antes, né? Então, assim, é todo um trabalho conjunto mesmo. Show de bola. Gente, nós vamos dar início à palestra do Rogério Miller, que também já trabalhou na Receita Federal mais de 20 anos como auditor da Receita Federal, e agora ele tem seus próprios negócios na área de assessoria tributária. Vai dar início num outro link que a gente vai colocar aqui para vocês, tá? Já colocou aqui, ó, a Caroline Carr já mandou a mensagem, já vai começar lá num outro link a palestra do Rogério Miller. Aproveitem ao máximo. Mari, você quer colocar mais alguma informação para o pessoal aí, não? Não, eu acho que você falou tudo, assim, você resumiu bastante, muito sobre do que vai ser falado aí esses 3 dias, né? Eu queria pedir o pessoal para acompanhar ao máximo aí com a gente, ao vivo, comentando, participando, que é extremamente importante, né? Não deixar de postar as dúvidas, né? Nós vamos estar aí mediando e levando para o pessoal que vai estar apresentando. Show de bola. Então é isso. Uma boa apresentação para vocês. Eu vou encerrar por aqui e vocês continuam no outro link lá com o Rogério Miller. Um abraço e até a próxima.